Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV DD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Milton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema para a nossa conversa dessa quinta-feira é Direito e Sociedade. E a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio Sávio Aguiar. O Sávio é presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Ceará, mandato de 2019 até 2021, portanto está aí perto de terminar o mandato dele, 3 anos, e advogado empresarial, quem dou as boas-vindas e agradeço imensamente, Sávio, disponibilidade de estar aqui conversando conosco sobre esse tema amplo, necessário, e que o Brasil parece que, o que se não era tão importante, agora vem entrando mais nas questões políticas, nas questões de direitos e de deveres, enfim, já é uma conversa de dia a dia. Mas eu queria começar especificamente explicando o que é a Caixa de Assistência aos Advogados do Estado do Ceará. Seja muito bem-vindo. Primeiro, agradecer o convite, agradecer a disposição, a disponibilidade de ceder o espaço para a gente estar conversando sobre a advocacia, sobre a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Ceará. A nossa CAAS. A gente tem um papel assistencial dentro da advocacia. O sistema OAB hoje, ele é formatado, não hoje, mas o sistema OAB, como se vê, ele é muito bem delineado em 3 casas. A OAB, propriamente dita, aquele prédio que fica ali na Washington Soares, ali na curva de quem vem ali do Shopping Guatemi. Temos a Caixa de Assistência e a Escola Superior de Advocacia. Eu tenho a alegria de estar presidente da Caixa de Assistência nesse triênio, que finda agora em dezembro de 21. E lá nós temos a missão principal, eu sempre brinco, de proteger e servir a advocacia cearense. Por meio da CAAS, o advogado ele tem à sua disposição uma série de benefícios, como, por exemplo, uma ambulância 24 horas para fazer uma remoção hospitalar que ele desejar, como, por exemplo, mais de 600 convênios em várias lojas em todo o estado. Então, o advogado hoje ele conta com a rede de parceria que é implementada por meio da Caixa de Assistência em buscar convênios. Então, o advogado ele vai num restaurante, ele vai numa lavanderia, numa loja de roupa. Se for uma loja parceira da Caixa, ela identifica por um adesivo, ele tem desconto, ele tem um tratamento diferenciado na questão da precificação. Temos ainda a vans que rodam em toda a cidade de Fortaleza, aí transportando a advocacia para os fóruns. Temos uma novidade que adquirimos esse mês de agosto, mês da advocacia, foi o mês que apresentamos, a primeira unidade no Brasil, a Unidade Móvel de Saúde CAAS. Por meio desse ônibus, que foi adquirido pela Caixa de Assistência, nós o transformamos em 2 consultórios e esse ônibus permite que nós possamos percorrer todo o estado do Ceará, levando mais serviços e benefícios à advocacia, não só da capital, mas de todo o interior do estado. Serviços de saúde. Serviços de saúde. E nesse mês agora, a gente também começou a levar para o interior do estado um serviço que é muito importante para nós advogados, que é o serviço de certificação digital. A Caixa de Assistência, por meio de uma parceria, ela conseguiu com a empresa que emite o certificado digital, viabilizar o certificado digital mais barato do país. Então, é um benefício do advogado cearense. E a gente tem conseguido levar esse benefício, que era restrito apenas à advocacia da capital, agora também levando ao interior do estado. É mais uma ação da CAAS para levar esse tipo de benefício. Lá a gente se pauta e a gente entendeu, Hamilton, que a pandemia, eu digo que todo mundo teve que aprender algo com a pandemia. Sim. Em todos os segmentos. Sem dúvida. E na Caixa de Assistência, no ano passado, nós tivemos que fazer um ajuste de velas, mudar o vetor de orientação da CAAS, e a gente focou em 2 grandes flancos, em 2 grandes projetos que deveríamos tocar até o final do nosso mandato. Isso provocados pela pandemia. Pela pandemia, certo. A gente tinha um leque maior de atuação, então a gente trabalhava em várias frentes para a advocacia, mas a gente entendeu que as várias frentes, pela dimensão que a pandemia estava provocando, ela acabou que reduziu 2 frentes que nós trabalhávamos, que era a frente da saúde e a frente do exercício profissional, que eram uma das, digamos, das 5 ou 6 frentes. Então a gente decidiu concentrar tudo nessas 2 frentes, Sim. Saúde e exercício profissional. Primeiro a saúde. A gente entendeu que hoje a gente já consegue ter uma convivência com a pandemia. Hoje nós já conseguimos viver com ela, conseguimos entendê-la e conseguimos pelo menos ter uma real noção do que ela faz.
No ano passado, nós não tínhamos Você quer esperança, se via um no horizonte, né? É. Ano passado, nós estávamos enclausurados em nossas casas, muitos pedindo da comida à água por serviço de entrega, porque não, né, a gente não podia nem colocar o rosto na rua, a gente não sabia o que estava nos esperando. E a gente entendeu que a saúde deveria ser um flanco de orientação da CAASE. Então, nós começamos a implementar, do ano passado para cá, uma forte atuação nesse quesito. Então, nós aumentamos a oferta de serviços de saúde na sede da Caixa de Assistência, com RPG, Pilates, terapia convencional, oftalmo, uma nutricionista, a questão da fonoaudióloga, um médico clínico geral. Então, a gente começou a entender que nós deveríamos ofertar isso para a advocacia. Adquirimos uma ambulância nova, 0 quilômetro, porque a demanda já não supria naquele momento pandêmico. A nossa ambulância trabalhou demais, era muito advogado e, infelizmente, o setor público, no auge da pandemia, ele não tinha ambulância suficiente, não dava conta. Então, o nosso serviço foi um dos mais bem avaliados pela advocacia, porque a advocacia necessitou e ela estava lá para servir o advogado e a advogada do nosso estado, prioritariamente da nossa capital. E aí, culminou aí com um projeto de vanguarda, que foi o que eu falei há pouco, que se trata da unidade móvel de saúde, que é um moderno ônibus equipado para ser consultório. Uma coisa que me chama a atenção nessa sua fala, sabe, é que é a necessidade do advogado da advogada, porque é uma profissão glamourizada e que as pessoas não sabem ou não acreditam que há profissionais de todos os níveis, aos entrantes, enfim, e que há necessidades como muitas outras, até por conta do inchaço no número de gente que procurou essa profissão. Então, como é gerir uma unidade, um setor, uma instituição, ou parte dessa instituição, que vai cuidar de assistência, né, sem você ter uma expertise de saúde, mas se vê atropelado por uma pandemia e tem que dar respostas ali. Quer dizer, de repente, a CAASE deve ter passado a ser a parte mais nevrálgica, mais delicada de toda a OAB e talvez da história. Então, como foi que você se viu nesse papel no começo de 2020? Foi bem assim, bem desafiador. Eu brinco que nós temos 78 anos. Sim. Em 78 anos de existência, nós fomos aí os escolhidos, a minha diretoria, para fazer a travessia de uma pandemia. E, de fato, foi o momento mais delicado da advocacia. A nossa profissão, como você bem colocou, é uma profissão que ela é glamourizada. Existe um olhar do advogado e da advogada. Mas a realidade que se apresenta hoje ela é bem diferente desse glamour. Sim. Existem os bons profissionais que... Não vou falar bons profissionais, mas existem aqueles profissionais que obtiveram sucesso, conseguiram chegar lá. Encontraram algo no mercado... Que deu certo. Isso. Mas a gente também tem que lembrar que existe uma parcela hoje, que só aqui no estado do Ceará, nós somos 46 mil inscritos e 33 mil ativos. Sim. Então, todo o Ceará. No estado do Ceará. Então, a gente trabalha com um público que é muito diversificado. E a gente teve um efeito que deve nos chamar a atenção para vários segmentos. E aí você tem uma escadinha que vai desabocar em políticas públicas, por exemplo. O curso de Direito, e eu falo isso porque eu sou professor também, de graduação e pós-graduação, ele é um dos cursos mais baratos que tem para se colocar no mercado. Sim. Então, nós tivemos uma proliferação de cursos de Direito. Ao mesmo tempo que tem aquela expectativa de quem é advogado ganha muito bem. Pronto, nós tivemos uma proliferação. Também tivemos, aí, por meio dos últimos governos, uma política assistencial para o ensino muito forte. Isso deve ser ressaltado. Sim. E valorizado. Então, você pegou aquela pessoa que estava na extrema linha da pobreza, mas ela conseguiu, por meio dos programas, ir para a faculdade. E com muita dificuldade, ela conseguiu lograr êxito e concluir o seu curso. Isso é o máximo, porque você deu dignidade àquela pessoa. Só que quando ela se formou e ela passou no exame da ordem e ela recebeu a sua habilitação para ser advogada, ela foi jogada de paraquedas no mundo da advocacia. Ninguém chegou para dizer o seguinte: esse é o caminho das pedras. Você vai enfrentar isso, você vai enfrentar aquilo. O que foi dito a ele é que ele seria advogado. E a família dele, muitas vezes, sem a mínima condição financeira, porque ele foi aluno de um programa governamental, depositando nele, naquela pessoa, todas as fichas da mudança de vida daquela família. Só que aí chegou a pandemia.
E aí aquela pessoa que já vinha numa linha de extrema pobreza, que por vezes fez até dívidas para poder se formar, para poder comprar um terno. Assim, e eu conto essa história porque eu vejo isso em meus alunos. Uhum. E aí ela se viu meio que num precipício, porque chegou a pandemia, os fóruns fechados, você não podia sair, não tinha trabalho. Nós passamos um longo período sem trabalhar mesmo, sem trabalhar, sem ter condições de trabalho. E aí, como é que você acolhe essa pessoa? E aí a ideia da CAAS é fazer o acolhimento. Então, a gente então teve que pensar, eu tive que ler algumas coisas para que eu pudesse conceber aquele momento que a gente estava vivendo, que era um momento totalmente diferenciado. Então a gente pegou aquele colega que estava entrando na advocacia, saindo da faculdade, mas que ele não tinha a mínima condição financeira de se sustentar, porque ele nem tinha como. A gente pegou colegas que estavam na linha do tempo da advocacia, mas que, por conta de um momento pregresso, de ter feito dívidas, de ter passado por uma dificuldade de saúde, culminou, encaixou ali com a pandemia, ele não teve condição mais de pagar o escritório, teve sua sala tomada, não teve condição de pagar mais seus funcionários, então ele quebrou. Isso também é preocupação da CAAS? Também. Então ele quebrou. E temos aquele advogado que já está no final da sua carreira, já cumpriu sua missão ali a fundo, hoje ele advoga muito mais, digamos assim, por uma manutenção de vida dele, mas que ele não acompanhou as modernidades do Poder Judiciário. E se viu no momento de ter medo da própria vida com algo absolutamente desconhecido. Então a gente teve naquele momento que pensar como acolher essas pessoas. Então a gente desenvolveu uma série de projetos, né? Aí você vai me perguntar, então a Caixa de Assistência é uma espécie de um órgão de previdência que vai acolher ali? Não, não é isso. A gente tem a função lá, não é de sustentar o advogado, não é de manter o advogado, mas é no momento do acusto, naquele momento ali mais prioritário, onde a gente vê um déficit maior, chegar junto dele e dizer, você não está só, tem a nossa instituição aqui que vai te amparar de alguma forma. Vamos pensar em como a gente pode te acolher, como a gente pode te ajudar. Se é te concedendo, você utilizando nossa rede de desconto, se é você utilizando nosso escritório compartilhado, se é você fazendo uso de um auxílio, por exemplo, a gente tem um auxílio lá, auxílio funeral, auxílio viuvez. Você se depreendeu com isso, não teve a condição de promover lá os custos, enfim. A gente tenta de alguma forma gerar isso, né? Criar essa rede de amparo para que o advogado, ele, naquele momento mais crítico, ele não se sinta, digamos, isolado, ele não se sinta abandonado. E a gente está lá para acolhê-lo. A gente está com um projeto agora, que eu acho esse projeto fantástico, chamado Projeto Minha Identidade Visual. Uma coisa que é básica, que é para o advogado saber se colocar no mercado. Ele precisa de uma identidade visual, ele precisa ter uma logomarca, ele precisa ter uma foto profissional. De repente, saber falar para o mercado, né? Saber redes sociais, que é uma janela de exposição que, por mais que não se goste, existe e projeta profissionais. Sem dúvida. Né? E aí a gente lançou esse projeto, Minha Identidade Visual, e para nossa surpresa, em 2 dias nós esgotamos todos os horários de um mês inteiro. Espetacular. Ou seja, a gente conseguiu entregar para a advocacia um custo que ela pagaria no mercado em torno aí de R$1.000, cobrando barato um profissional, a gente entregou gratuitamente para o advogado e para a advogada. Então ele vai lá, faz a foto, faz a sua arte, sua logomarca e tem ali o seu projeto de identidade. Isso me desperta a seguinte curiosidade, Sávio. O seu problema hoje, enquanto gestor, é mais orçamentário, gerencial ou de inventividade? Eu chamaria que o orçamentário e o de inventar, ou de pensar, né? O orçamento da Caixa hoje, ele depende aí do que a advocacia paga a termo de anuidade. Então, quanto mais orçamento tiver, mais condição você tem de devolver. A minha função lá é de devolver o que o advogado paga em torno de anuidade. A Caixa de Assistência não é um banco. A Caixa de Assistência não é algo que tem que ter recurso financeiro. Ela não... O meu sentir me diz... Não tem que ter superávit. Ela tem que ser organizada. Ela tem que entregar o que recebe. Essa é a minha missão lá. Então, se a gente realiza um evento que dá capacitação, eu estou devolvendo o que o advogado pagou em anuidade para ele. E ele espera isso, né? Se eu compro um ônibus e entrego consultório e o advogado usa aquele consultório, a gente entrega aquilo para ele. Foi engraçado que nós tivemos no interior do estado, e aí um advogado utilizou
o serviço. Aí ele fez um comentário para a gente, ele disse, olha, eu quero parabenizar, porque aqui na cidade não tem nenhum consultório odontológico nesse padrão, e o nosso é dentro de um ônibus. Né? Então, assim, os equipamentos modernos, que a gente entende tem que entregar o melhor para a advocacia. Quando a gente criou o meu escritório CAS, o coworking lá compartilhado, a sala de trabalho compartilhada, muitos colegas advogados me chegaram para me dizer o seguinte, presidente, eu me sinto digno para trazer qualquer cliente para atender aqui. E até no nome, a gente teve o cuidado de dar o sentimento de pertencimento para o advogado. Quando estávamos com a diretoria, ali fazendo um brainstorm para poder achar o nome do equipamento, aí eu falei, pessoal, a gente tem que dar um nome de que o advogado se sinta dele. Não adianta eu colocar coworking da advocacia. É muito ruim você dizer para um cliente, vá lá no coworking da advocacia que eu vou te atender. Isso não era bom. Então a gente pensou o seguinte, meu escritório CAS. Quando o cliente ligar para o advogado, marcando uma reunião, o advogado não vai dizer meu escritório CAS, ele vai dizer o seguinte, vamos marcar no meu escritório. Que não deixa de ser dele mesmo. Que é dele, é o sentimento de pertencimento. Então a gente quis devolver isso para a advocacia, devolver dignidade, aquele sentimento que se tinha, que não temos mais, que se perdeu. Sabe, você falou no interior, a realidade de Fortaleza a gente acaba conhecendo, principalmente quem trabalha em comunicação, porque dialoga muito com advogados e isso é da natureza da nossa profissão, esse diálogo, esse entendimento de como é que está por Fortaleza. Mas como é que está no interior? Tem muita distância do atendimento? É uma relação de abandono? Eu conheço outras profissões, que obviamente eu não vou citar, em que a grita é generalizada de distanciamento. Na questão dos advogados, há distanciamento, há proximidade? Qual é a sua avaliação? Bem, existe sim um distanciamento, mas eu tenho que exaltar aqui o trabalho dos presidentes de subseção do interior do Estado. Então, nós temos representação no interior do Estado, que eles fazem um trabalho hercúleo, um trabalho brilhante, para tentar minimizar ao máximo essa diferença, para que não seja tão díspare. É díspare, porque alguns serviços são ofertados aqui, outros não são lá. O Poder Judiciário, muitas vezes, numa cidade do interior, fica na mão de um juiz, né? Então, um juiz é responsável por toda a comarca. Aqui nós temos mais juízes, mais varas. Então, tem uma certa diferença. Mas a gente tem tentado, nesses 3 anos, nessa gestão, horizontalizar ao máximo, diminuir a verticalização, horizontalizar e olhar o advogado que está no interior, não interessa qual é o interior dele, na subseção, não interessa. Mas para que ele consiga ter o máximo de serviços que o advogado da capital tem. Essa é a nossa função. E a gente tem conseguido horizontalizar mais. As dificuldades existem? Existem. A distância é uma delas. Você criar uma estrutura e manter a estrutura. Nós somos hoje 16 subseções. É mais complexo, é mais complicado. Então, a ideia é que a gente crie formatos, crie modelos de atuação para que seja economicamente viável na estruturação e para que a gente possa diminuir, de fato, esse abismo, essa diferença que existia. Hoje, a gente já conseguiu encolher bastante, dadas as ações que têm sido feitas em parceria com os presidentes do interior do Estado. O seu mandato termina quando? 31 de dezembro de 2021. Então, faltam alguns meses. O que você quis implementar e que você não conseguiu? A gente teve um projeto no início de fazer a construção da nova sede da Caixa de Assistência. A nossa sede hoje é um equipamento que está pequeno para a demanda da advocacia, ela fica ali no bairro de Fátima, frente à igreja. Então, nós tínhamos um projeto de construir a Caixa de Assistência ao lado de onde funciona a sede da UAB, na Washington Soares, mas não conseguimos. Né? Tivemos problemas de ordem administrativa, a pandemia também foi um grande dificultador no ano para que pudesse fazer uma construção, mas aí a gente se reinventa, a gente tenta, pensa e entregamos o meu escritório CAAS, que é uma CAAS projetada para o trabalho da advocacia. Quem vai tocar a CAAS à frente depois do seu mandato não vai ter como fugir dos problemas que virão de natureza, principalmente psicológica, de comportamento, fruto ainda dos desdobramentos vindos da pandemia. Então, imagino que isso seja algo que vá perdurar durante muitos anos na sociedade de uma forma geral. Isso houve assim no seu planejamento, olhar para frente? Ou como é que você está pensando aí deixar algo para que as próximas gestões possam tocar um projeto que eu imagino que seja de 10 anos a gente vai viver
ver e vivenciar problemas de natureza psicológica? Nós implementamos já na Caixa de Assistência, durante a pandemia, um serviço de 0800, onde nós tínhamos um psicólogo para atender a advocacia nesse momento mais caótico, no momento mais crítico. A gente tem negociado com a empresa também para implantar o 0800 de forma permanente para a advocacia. A gente está lançando agora um sistema de telemedicina que vai promover o atendimento da advocacia de forma gratuita, via aplicativo de celular. E a gente sai da Caixa de Assistência, esse é o meu desejo, de deixar uma casa extremamente organizada e estruturada. O meu desejo, amigo, é que o próximo presidente da Caixa de Assistência seja infinitamente melhor que eu, que ele consiga entregar muito mais do que eu consegui com a minha diretoria. Eu acho que a gente tem que olhar para frente e entender que o próximo gestor, o desafio dele é entregar mais, que entregar mais, entregar mais. Porque se assim tivermos essa mentalidade, a gente vai conseguir, né, a gente vai entender que quem ganha é o coletivo, quem ganha é a classe. Nós fizemos, agora, eu assumi a Caixa em 2019. O antigo gestor, ele fez nós temos uma campanha de vacinação contra o vírus da gripe H1N1. Então, no primeiro ano da minha gestão, eu adquiri 5 mil doses de vacina. A gente entregou para a advocacia gratuita. Nós estamos falando de 2019, não estava tão na moda. Não, nem se falava, né, em pandemia. Chegamos em 2020. A vacina da gripe H1N1, ela virou quase um ouro. Sim. Porque nós não tínhamos Covid. E todo mundo achando que qualquer gripe era Covid. Então, eu consegui aumentar para 8 mil doses, a aquisição de doses, para entregar para a advocacia do interior do estado. Nós estamos falando de comprar. Comprei as doses, entreguei para a advocacia. Esse ano, a gente adquiriu, e eu adquiri uma parte e tive uma parceria com o Butantan e outra, nós disponibilizamos à advocacia cearense 13 mil doses da vacina contra o vírus da gripe H1N1. Totalmente gratuito, para o advogado e para a sua família e seus dependentes. Quando a gente faz isso, a gente entende a preocupação de pensar no outro, de pensar no coletivo. E essa vacina, ela foi, como eu disse, gratuita. Mas a gente lá na Caixa teve a ideia, eu brinco muito que a nossa missão lá é pensar fora da caixa. Sim. A gente está na caixa, Sim, mas tem que pensar fora da caixa. Além de ser um ótimo trocadilho. Né? E aí nós tivemos a ideia de que a vacina fosse trocada por 2 quilos de alimento. Nós arrecadamos 7,5 toneladas de alimentos, juntando em capital e interior. E pudemos doar para várias instituições que estavam precisando de alimentos naquele momento. Das mais variadas, dos mais variados segmentos de atendimento. Desde criança a velho, a setores que trabalham com doenças, enfim. É interessante, você falou aí dessa conexão com sociedade que é necessária de toda grande instituição, principalmente das que mais participaram da história do Brasil. A OAB é uma que está ali tangenciando com momentos importantes da história do Brasil desde muito tempo. Mas, ao olhar do leigo, às vezes até a instituição faz muito, mas essa comunicação não chega de forma tão eficaz. O que me parece é que a OAB, eu estou falando OAB Brasil, não estou falando especificamente de nada, perdeu um pouco dessa conexão com a sociedade. Não sei se olhando para os seus próprios problemas ou se a própria sociedade foi perdendo conexão consigo. Eu digo muito que o Brasil está depurando muito das suas questões, mas foi perdendo um pouco desse elan. Então, o quanto isso é importante para você, o quanto que isso é importante para as suas reflexões, como é que você vê isso, sociedade e Brasil? OAB, perdão, e sociedade. Primeiro a gente tem que entender que, de fato, esse distanciamento ele é causado por questões que o próprio sistema social ele vai repercutindo no dia a dia das pessoas. A advocacia ela sempre foi e sempre será a última trincheira cívica da sociedade. Essa é a função da OAB. É bem verdade que a cada momento da história, eu fico feliz assim, disso porque eu também fiz faculdade de História. E quando eu olho pelo retrovisor, eu vejo que os momentos históricos, os recortes históricos, eles não mostram ou eles não direcionam para entender aquele momento que a gente vive. E eu tenho visto que nos últimos momentos,
todos os setores da sociedade civil organizada, principalmente a sociedade civil organizada, eles têm tido algumas dificuldades no que concerne a entender o todo, Sim. não entender o coletivo. Pura verdade. Né, de entender o todo. Pura E verdade. aí é fato que nesse sistema a gente está meio que tangenciando para aquela do salve-se quem puder. Uhum. Né? E a ordem, que sempre foi aquela casa de pensar também o todo, dada a quantidade de problemas e a avalanche de situações que estão orbitando em torno deste todo, acabam ali deixando turva, acabam diminuindo ou reduzindo o interesse da sociedade perante a instituição. Reduzindo o olhar da sociedade para com a instituição. E a instituição, ao seu passo, tem que cuidar daqueles que são seus filhos, que são para que eles não fiquem órfãos, que é a advocacia no nosso caso. Então, o que eu vejo aqui, a gente está passando por um momento muito conturbado a nível social, mas muito conturbado. E esse nível, esse fato de estar tão conturbado, ele acaba deixando muito nublado o olhar e a atuação das instituições. E aí entra a Ordem dos Advogados. Mas sempre lembrando que a Ordem hoje, ela desempenha um papel de fundamental importância. É necessário e é importante que as instituições civis organizadas, elas vejam o problema que acontece no mundo, no Brasil, para que elas possam colocar novamente o trem dentro dos trilhos, para que a gente não possa fazer um descarreamento geral. É necessário, sim, que haja aí um olhar mais atencioso. A ordem, ela deve se pautar, a meu sentir, longe de bandeiras políticas partidárias, longe. Eu acho que o papel da OAB é pensar o todo, o cidadão. Eu brinco que o nosso partido político, a nossa, digamos, bandeira, deve ser a Constituição Federal. A gente deve ser totalmente partidário. E dentro dessa linha de não pensar em instrumentalizar a ordem de forma política, mas pensar a ordem para o advogado, a gente tem que achar o equilíbrio, que a OAB ela trabalhe para o social e que a OAB trabalhe prioritariamente para a advocacia, mas sem esquecer o social. Agora, assim, o Brasil critica muito o seu sistema judiciário, a questão do direito, do dever, mas não queira morar num país onde não tenha minimamente respeito a algum contrato e que você não tenha a quem recorrer, né? Eu acho que o brasileiro, não sei se ele percebe a importância do direito no dia a dia como um pilar assim, fundamental de você ter o respeito e ser respeitado, né? E eu acho que o Brasil está em busca de algumas identidades que vieram em buscas tardias. E aí vem a minha pergunta. Lutas políticas, quando eu falo política, não falo partidário, eu falo de política, polis mesmo, né? Então, lutas políticas devem ser substituídas por lutas sociais ou dá para fazer os dois? Dá para fazer os dois. Até porque a representação de uma OAB ainda tem um peso institucional muito grande, né? Então, quem é a voz da OAB, quem é a voz da presidência ou de uma instituição de dentro, ainda tem muita voz na sociedade, veículos de comunicação, etc. Então, como equilibrar essas lutas na forma que você possa respeitar a institucionalidade, fortalecendo a institucionalidade, mas sem ser omisso? Tendo altivez. Tendo a altivez e o senso de não ter amarras, de entender que a ordem é maior do que tudo. A nossa casa, eu chamo a ordem da minha segunda casa. Né? Nós inauguramos um prédio de OAB, um Brejo Santo, no Cariri Oriental. E lá eu disse que nós estávamos num solo sagrado da advocacia. Lá o advogado que passar por qualquer tipo de dificuldade, ele pode ir para dentro daquela sede, naquela casa, que ele vai ter anteparo. E é essa força da ordem, é essa imponência da ordem que faz com que a OAB ela deva ser altiva. Ela tem que ter independência dos poderes. Executivo, legislativo, não interessa do executivo. Nós somos independentes e é essa independência que nos dá a condição de lutar, de correr atrás, de defender o que é certo. Não o que é conveniente, de defender o que é certo de acordo com o que está posto na Constituição, pensando no coletivo, pensando no social, entendendo que o nosso texto constitucional ele é um texto da coletividade,
Ele é um texto que busca trazer ali ou diminuir as disparidades que existem na sociedade. E isso é possível, desde que as pessoas que lá estejam, desde que os homens e mulheres, gestores de ordem, eles tenham na sua cabeça que lá nós não servimos a nenhum ser, a nenhum Deus, a nenhum poder. Nós servimos a advocacia e a sociedade. Sabe, para a gente ir se caminhando para o final, violência contra a mulher. Você me falou de um projeto que eu acho que tem que ser abraçado pelo Brasil por questões civilizatórias. Porque homens e mulheres sofrem com essa tragédia, eu chamo sempre de tragédia social, que é a violência contra a mulher, e que não reflete apenas na mulher, é na sociedade em geral. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Nós lançamos, no auge da pandemia, um projeto que muito me orgulha, não a existência dele, mas a ideia da gente poder acolher, porque o fato dele existir é muito ruim, porque a gente detectou um problema. Mas nos orgulha saber da sensibilidade da diretoria da Caixa de Assistência em fazer o acolhimento desse problema, que é uma realidade, e não adianta a gente fechar os olhos e dizer que ele não existe. Nós identificamos, ali no auge da pandemia, uma acentuação, um aumento de colegas que eram vítimas de violência doméstica. E aí, o que era mais chato? Que por ser advogada, ela se sentia com uma vergonha muito grande, porque ela se sentia vilipendiada de seu direito, mas também impotente para resolver sua situação. E aí a gente começou a entender que, independente se era advogada ou não, não interessa, ela é uma vítima. E como toda vítima tem seu momento de fraqueza, o seu momento de fragilidade. Então, a gente tocou, juntamente com a nossa vice-presidente, doutora Lara Gurgel, de entender esse mundo, e a gente então formatou um projeto chamado a Rede de Apoio CAASSE Mulher. Por meio dele, a advogada vítima de violência doméstica, ela tem acesso, ela tem direito, por meio da Caixa de Assistência, a diárias de hotel, para que ela possa se afastar daquele ambiente ali que promoveu a violência, aquele ambiente violentador. De imediato, ela já consegue ter acesso. E também disponibilizamos sessões, consultas com o psicólogo, para que ela possa fazer o seu acompanhamento inicial e ela possa retomar a sua vida. Esse projeto, para a gente, é um projeto muito caro, que nos traz um sentimento ali de empatia para com a colega, de acolher ela. É uma maneira que a gente tem também de humanizar ao máximo as ações da Caixa de Assistência, que é no momento da dor que a Caixa de Assistência chegou junto. E é um projeto que chega na sociedade de forma muito forte, mesmo envolvendo os advogados, mas os filhos, parentes e todos que sofrem nesse entorno. Sabe, eu agradeço imensamente a participação aqui conosco. Essa é uma casa de assistência, e aí você vem mergulhado nessa questão da assistência durante 3 anos. Eu queria, para terminar, uma palavra final sua, e 2022, ninguém me tira da cabeça que é o ano que a gente vai mais precisar assistir as pessoas, ter muita temperança, ter muito equilíbrio e agir naquilo que eu chamo de pequenos julgamentos, que é a forma como você trata, a forma como você responde, com o tamanho da força que você coloca dentro dos debates, das brigas, das discussões que serão inevitáveis e serão muitas em 2022. Então, uma palavra sua sobre 2022, sobre assistência, para a gente encerrar. Primeiro dizer que esse trabalho que é realizado a nível assistencial, seja por que entidade for, qual casa for, ele deve ser mais visto pela sociedade. Ele deve ser mais acolhido pelas pessoas. E quando eu falo pelas pessoas, eu digo a coletividade como um todo. É o trabalho assistencial que ele promove mudança na vida das pessoas. Do menor trabalho assistencial ao mais complexo, mas ele impacta a vida das pessoas. E eu digo isso com a tranquilidade de quem está à frente de uma casa e a gente vê mudança pelo serviço que é prestado. Então, a gente primeiro precisa trazer à tona, colocar para as pessoas que o trabalho assistencial ele deve ser visto com outros olhos. Deve haver uma maior empatia, um maior acolhimento das pessoas nesse segmento assistencial. Isso porque isso muda vidas de fato. Olhar para frente, o futuro é sempre um desafio. O futuro é sempre desafiador. Mas o bom do futuro é porque ele nos dá a possibilidade de sempre pensar o novo, de sempre ser otimista, de sempre olhar para frente e entender que vai ser diferente, que a gente tem como mudar. E é por meio de uma união de forças, por meio de uma união de esforços,
que a gente deve, nesse olhar para frente, trabalhar o novo, trabalhar aquilo que nós não queremos. Eu acho que não adianta a gente ignorar o passado, não adianta a gente ignorar o que foi vivido, mas a gente deve olhar pelo retrovisor da vida e tirar as lições. Eu carrego comigo que, por pior que seja o cenário, alguma lição você vai tirar, uma boa lição. E são esse resumo dessas boas lições que a gente deve carregar debaixo do braço, olhar para frente, entender a construção de um novo projeto, de um novo modelo, de uma nova condição, para que a gente possa aí sim começar a entender que esse novo ele é factível de realização, ele é passível de concretização e aí a gente consegue viver dias melhores. Seja em qualquer ambiência, do menor núcleo societário, que é o núcleo familiar, ao núcleo societário mais complexo e maior, que é a população como um todo. Mas passeando por todos os núcleos, por todos os nichos societários, quem está na gestão tem que pensar nesse formato, tem que olhar nesse viés e ele tem que ser um fiel condutor dessa grande locomotiva a qual ele está aí atrelado. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda, sempre inédita. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem.